Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E nesse vídeo breve, primeiramente eu quero agradecer muito a vocês aí pelo apoio, pelos likes, pelos comentários, fantástico, nós já ultrapassamos 8.600 inscritos e eu agradeço a vocês por isso. Também quero convidar você que está aqui assistindo o vídeo, que ainda não se inscreveu, inscreva-se por favor, se você puder ajudar aí assistindo os vídeos e também dando like, compartilhando, isso ajuda os vídeos, as informações a alcançar muito mais pessoas, tá bom? Conto com a ajuda de vocês aí também. Bem, esse vídeo breve é apenas para falar um pouquinho sobre números, não o livro de números, né, da Bíblia, mas quantitativos, estatísticas, que são muito explorados por seitas de controle mental para criar uma ilusão de crescimento, para alavancar o emocional da assistência dos seus membros, para eles acreditarem que está havendo, né? Olha, nós alcançamos tantas metas, nós batemos tantos recordes, nós ultrapassamos tantos auges, e aí o pessoal fica empolgado, ai, que maravilha, Deus está abençoando. Em seitas religiosas, geralmente atribui-se a Deus determinados alcances numéricos. Quando se bate metas ou quando se ultrapassa, né, certos números, acreditam, eles são levados a crer que é Deus que está abençoando. Bem, numa organização onde eu servi por cerca de 30 anos, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, nessa organização os números são muito importantes para mostrar isso. Tanto é que nos anuários, desde os tempos antigos, desde antes de eu nascer, todo ano os anuários traziam lá atrás, depois isso passou a ser um relatório. Nos anuários continuaram, mas também tinha um relatório à parte, que é um relatório anual das atividades, onde o fechamento das atividades do ano encerram-se em 31 de agosto, né? O mês de serviço encerra em agosto e inicia-se um novo ano de serviço em setembro. E aí contabiliza-se o que aconteceu no ano anterior, mostrando, né, quais foram os auges, e tudo é contabilizado. Número de estudos, número de pessoas que assinaram a petição para servir como pioneiros, que são, antigamente, quando eu entrei na organização, tinha um requisito de horas, deveriam dedicar 90 horas na pregação mensal. Depois esse número, há pouco tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, foi reduzido de 90 para 70 e agora foi reduzido para 50. E também pioneiros auxiliares, número de batizados, número de horas gastas no ministério, número de revistas, número de assistência às reuniões, número de congregações, número de filiais, números de quantos que comeram e beberam dos emblemas na celebração da morte de Jesus todo ano, número da assistência na celebração. Tudo isso é contabilizado. Portanto, os números são muito importantes. Mas o que dizem os números? Vamos aqui analisar os últimos 10 anos, né, das atividades dos registros, dos totais gerais, né? Por exemplo, na Sociedade Torre de Vigia, e a gente vai comparar com outras denominações religiosas, de uma forma bem simples, nem assim, nada misterioso, nada assim, muito técnico, né? Mas, por exemplo, o número de publicadores, número de membros que trabalhavam na pregação de casa em casa, no ano de 2013, na Sociedade Torre de Vigia, era cerca de 7.698.377 pessoas. E as sedes, que são as filiais espalhadas pelo mundo, as gráficas, né, que representam um ou mais países num território, eram 91. Bem, de lá para cá, 10 anos depois, o número de 91 sedes mundiais caiu de 91 para 86. Ou seja, 6 filiais desapareceram. O número de congregações era 113.823. Chegou a um pico de 120 mil em 2017. Mas aí teve uma redução de 120 mil em 2017, caiu para 118.177 em 2023, no ano de serviço de 2023. E os ungidos, o número de ungidos, que são aqueles que eles dizem que são parte dos 144 mil, são os que comem e bebem dos emblemas. Quando eu entrei na organização, acreditava-se que a selagem, lá do livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 8,
deveria ter sido encerrada em 1935. E naquela época o número dos ungidos, entre aspas, os que têm esperança de viver no céu como reis e sacerdotes com Cristo, era de mais ou menos 52 a 55 mil que comiam e bebiam dos emblemas. E eles ensinavam então que à medida que o fim se aproximava, o número dos ungidos ia diminuir, porque os irmãos iam ficando velhos e iam morrendo. Interessante. Quando chegou no ano mais ou menos 2006, 2007, o número dos que comiam os emblemas tinha reduzido de 52 a 55 mil para cerca de 8,5 mil. 8,5 mil. 8.500 apenas que comiam e bebiam dos emblemas. Olha, o fim está bem mais perto, né? Pois é. Para surpresa dos irmãos, em 2007 teve uma nova luz, um ajuste no entendimento, né? Jeová, que não revela nem guia por inspiração o corpo governante, os ajudou a entender, ninguém sabe como, mas eles dizem que Jeová os orientou e os ajudou a entender que a selagem não acabou lá em 1935, ainda vai acabar. Resultado, o número dos que comiam e bebiam dos emblemas, que caiu de 52 mil a 55 para 8.500, começou a subir. E aí, quando chegou em 2013, uns 10 anos atrás, tinha já 13.200 chamados ungidos. A coisa começou a ficar absurda, e aí eles lançaram algumas publicações dizendo que alguns emocionalmente abalados, arrebatados, começam a comer dos emblemas porque estão fora de si, pela emoção ou então por problemas mentais, para justificar o aumento, que deveria ser uma diminuição, começou a aumentar. Tanto foi assim que de 13 mil que comiam e bebiam dos emblemas em 2013, o número em 2023 subiu para 22.300. Imagine o tamanho da sanidade mental, segundo o corpo governante, que inclusive eles também comem e bebem dos emblemas. Imagine o nível da sanidade mental desse pessoal, então, na opinião deles mesmos, né? O próprio corpo governante, que na época era mais ou menos uns 8 membros, 10, depois reduziu para 8, depois aumentou para 10 e caiu agora para 9, com a saída do nosso querido membro do corpo governante, que saiu do corpo governante há pouco tempo atrás, Tony Morris, terceiro. Bem, esse é um número bastante significativo. Então nós vimos a redução das sedes, que foi de 91 para 85, caiu 6. O número dos ungidos, que subiu lá nos anos 2006, 2007, que eram 8.500, em 2013 chegou a 13 mil e agora já são 22 mil. Bem, o número de publicadores então em 2013 era 7.600, vamos arredondar, 7.700. Em 10 anos de 7.700, você imagina então o aumento de, coloca aí em juros compostos, né, numa proporção de aumento, progressão geométrica, numa PG, eleva aí, né, a constante para 1,3 ou 1,1, por exemplo, por cento de aumento gradual, de modo composto, em 10 anos. Se nós tínhamos 7.700, se esperaria aí uma assistência, um número de membros de mais de 12 mil, ou 15 mil, se você for bastante positivo. Bem, é impressionante, mas em 10 anos o número foi de 7.700, ou 7.600 e alguma coisa, para 8.600 e alguma coisa. Aumentou apenas 7 milhões, aliás, corrigindo. De 7 milhões e 600, aumentou para 8 milhões e 600. Um aumento de 1 milhão apenas em 10 anos. Isso é um crescimento bastante absurdo, dada a quantidade de horas gastas no ministério, na pregação, o investimento feito, os ajustes que foram feitos para tornar a organização mais popular, mais acessível ao povo. Colocaram lá em 2019, nos congressos internacionais, danças, pagodes, festas dentro dos salões da Assembleia, dos salões do Reino, para atrair pessoas, mesmo com todo esse esforço. Reduzir o número de horas para os pioneiros regulares, reduzir o número de horas dos pioneiros auxiliares, que de 60 caiu para 50, de 50 caiu para 30, e nas ocasiões especiais caiu para 15, e agora o pessoal nem mais precisa relatar as atividades, ou seja, eles colocaram a coisa assim muito fácil para o pessoal.
Coisas que antes eram muito debatidas, como a questão da barba, já não é mais proibido, agora está aceitável. Tem mesmo governante já, segundo a gente vê em algumas fotos aí, parece que é o Jeffrey, né, o Jackson, que está já com um cavanhaquezinho, outros apresentadores do broadcast já estão esboçando sua barbinha. Ou seja, aqueles assuntos que antes eram polêmicos estão se tornando mais acessíveis, deixando para lá, tentando manter o povo e atrair mais gente. Mas isso não tem se mostrado muito bem sucedido, segundo os números. Bem, comparativamente falando, comparando então os Mormons, vamos comparar aí os Mormons com a Torre de Vigia. Então o número hoje dos membros da Torre de Vigia são 8,6 milhões. O número de Mormons são mais de 16 milhões no mundo todo. Mais que o dobro, né? Vamos botar assim, o dobro de membros. Isso significa o quê? Que Jeová então está abençoando mais os Mormons, né? Já que o número deles é bem maior. O número dos adventistas, por exemplo, em 2013 era 18 milhões. 18 milhões de adventistas em 2013. Sabe quanto fechou o número de adventistas em 2023? Pasme, 22.234. Ou seja, eles tiveram um crescimento nos 10 anos de 4,09 milhões de membros. Subiu 4,09 pessoas entraram para a organização adventista, enquanto que na Torre de Vigia o crescimento foi de 1 milhão apenas em 10 anos, com todos os investimentos deles. Comparando então essas três denominações, né? Testemunho de Jeová, Mormons e os adventistas, que são todos lá dos Estados Unidos, fundados no século XIX, 1800 e alguma coisa, nós temos os católicos, que são 1,345 bilhões de membros. 1,3 bilhões de membros. Isso porque a Igreja Católica tem sofrido um déficit, uma defasagem de pessoas. Muitas pessoas largaram a Igreja Católica por causa de muitos escândalos que aconteceram, problemas que tiveram internos, a fé das pessoas que enfraquece, o aumento do ateísmo, etc. e tal. Ainda assim, o número de católicos no mundo todo, segundo as estatísticas, é de 1,3 bilhões. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem 64 milhões de membros espalhados no mundo todo. E 363 mil ministros. Estão divididos em 351 mil igrejas. As Testemunhas de Jeová são 118 mil congregações. Os assembleianos têm 351 mil igrejas. E estão em cerca de 217 países. E aí nós temos os muçulmanos, que têm 1,9 bilhões de membros. 1,9 é considerada a denominação religiosa que mais cresce no mundo. Os hindus têm 1,2 a 1,3 ou 35 bilhões de membros. A Igreja Universal tem apenas 9 milhões de membros, mas é mais do que a Torre de Vigia. Os maçons são cerca de 4 a 6 milhões no mundo todo. E os budistas têm cerca de 500 milhões de membros. Bom, baseado nos números de quantidade de membros e de crescimento, a quem Jeová está então abençoando? Já que os números significam, o crescimento numérico significa que as bênçãos de Jeová estão ali, então eu poderia dizer que Jeová está abençoando os adventistas, já que em 10 anos a Torre de Vigia teve um crescimento de apenas 1 milhão e os adventistas de 4 milhões. Então, significa isso que Jeová está abençoando mais os adventistas do que a Torre de Vigia? Já que o número dos mormons é bem maior do que o número da Torre de Vigia, então significa que Jeová está abençoando mais os mormons. Já que o número dos católicos é maior do que o da Torre de Vigia, dos mormons e dos adventistas, tudo junto e muito mais, então significa que Jeová está abençoando mais os católicos. Se o número de muçulmanos é maior do que o de católicos, adventistas, mormons e testemunhos de Jeová, então significa isso que Jeová está abençoando, ou Alá, né, aos muçulmanos? Bom, isso é só para você refletir
Se os números, como eles apresentam, com aquelas pompas e circunstâncias, o aumento foi de 1,3%, Jeová está abençoando, é realmente isso tudo? Ou são apenas jogadas de marketing de uma empresa tentando injetar, né, euforia, criar aquela atmosfera de vamos fazer mais nos seus membros? Bom, cabe a você refletir, estou apenas apresentando as informações. Esses dados estão disponíveis lá no site oficial da Torre de Vigia, você pode ir lá buscar por totais gerais, vai vir todos os anos, com exceção de 2023 não vai vir na biblioteca online porque foi recente, então vai estar na parte do site oficial, você joga lá na lupinha e vai trazer então, talvez acho que notícias, nas informações mais recentes. E aí tire a sua conclusão por si mesmo. Eu agradeço a atenção de vocês, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá!